Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, mais uma semana aí na nossa plataforma 01, mais uma aula para a gente poder continuar estudando e aprofundando nossos conhecimentos aí a respeito dessa primeira fase, né, da República do Brasil, a chamada República Oligárquica ou ainda República Café com Leite. Na semana passada, na aula da semana passada, eu debati com vocês, falei no vídeo, subi os slides a respeito de como era a característica, né, política desse primeiro momento, o que significa, inclusive, o fato da gente chamar essa primeira fase de uma república oligárquica. E vejam bem, quando a gente refere-se a esse termo e aborda esse primeiro momento do Brasil, a gente está falando de uma elite latifundiária, né, uma elite que já estava no poder desde o período imperial e que através agora de uma nova estratégia política, de novas organizações, vai permanecer no poder. Então a república oligárquica é uma república que começa como uma nova forma de governo, mas para poucos, né? Os mesmos que estavam no poder desde o período imperial. E agora, diferentemente do período imperial, onde a gente tinha, né, a figura do Dom Pedro II ali centralizando o poder, durante esse primeiro momento da República, a gente percebe que, embora a população não esteja contemplada dentro das medidas republicanas, né, a população não esteja tendo a possibilidade, por exemplo, de votar, eles estão excluídos do voto, né, a cidadania para eles não é permitida, eles vão reivindicar sim as suas pautas, né? E como é que reivindicam? Se eles não podem fazer isso nas urnas, se eles não podem fazer essa participação política, né? A reivindicação é parte do pressuposto aí social. Então são movimentos, são guerras que acabam eclodindo aí e que são lideradas pela população excluída das decisões políticas. Então, o primeiro momento da República Oligárquica é um momento também de muita instabilidade, muita treta. A galera vai tretar, vai pra cima, vai pegar em armas, extremamente ainda ineficazes, né, as táticas de guerra, né, as técnicas aí bélicas, mas eles vão pra cima, eles querem sim os seus direitos. E aí, nesse primeiro momento, a gente fala basicamente de dois grupos de movimentos sociais, que são os movimentos rurais, acontecem no campo, envolvem sobretudo a questão da disputa de terras, e os movimentos urbanos, tá? A gente elenca aí como principais conflitos 4 e um movimento social. Tô falando do quê? Guerra de Canudos, na Bahia, Guerra do Contestado, entre Paraná e Santa Catarina, na região de Paraná e Santa Catarina, Revolta da Vacina, no Rio de Janeiro, e Revolta da Chibata, também no Rio de Janeiro. Então é importante lembrar, são dois movimentos rurais que acontecem no campo, um lá no Nordeste e outro aqui na região Sul, e dois movimentos urbanos que acontecem no Rio de Janeiro e que não por acaso era a capital do Brasil da época. 4 movimentos, 4 conflitos e uma questão social aí que é o cangaço, tudo bem? Na aula de hoje, dessa semana, eu vou falar dos movimentos rurais, Canudos, Contestado e Cangaço. Vamos lá, então? Bem, primeira coisa que você precisa saber sobre a questão de Canudos, né? Canudos é um grande povoado formado ali no Arraial do Belo Monte, sertão da Bahia, e tem como princípio, né, muitos vão apontar ao longo da história que foi um movimento monarquista, né, defendia o regresso da monarquia. Não é essa a verdade, é um movimento que tem como princípio, né, é uma comunidade que se funda e que se sustenta no princípio da coletividade. Então é uma nova forma de vida, onde eles não iam estar mais associados aos latifundiários, iam plantar o milho, iam plantar os grãos que precisasse para viver dessa forma coletiva, né? E a característica de Canudos é que ela é liderada por um homem. Esse indivíduo é chamado de Antônio Conselheiro e ele é tido pelos moradores de Canudos e pela própria população da época como um messias, né? A população rural, ela se agarra nesse líder que acaba carregando um elemento aí
de defesa, um elemento de luta, né? Então o Antônio Conselheiro ele toma para si essa decisão. A Guerra de Canudos em si, ela foi historicizada, né? Ela se concretizou e se perpetua até hoje na literatura. Porque na época um jornalista chamado Euclides da Cunha viajou até Canudos para documentar sobre o conflito e acabou registrando isso tudo no livro dele, né? Então o jornalista Euclides da Cunha, autor do livro Os Sertões. Tudo bem? Como é que Canudos acaba? O próprio Euclides da Cunha vai dizer que Canudos não se rendeu, né? Ela resiste até o fim, né? E ao fim são 6.000 soldados republicanos que são enviados para acabar com a guerra, acabar com o conflito e matando, né? Os moradores aí de Canudos que não se rendem. Tudo bem? E aí a gente sai de Canudos e agora vai lá para o sul, nosso sul, a nossa região, né? Paraná, divisa com Santa Catarina, onde ocorre o conflito da Guerra do Contestado. Cuidado, tá, gente? A Guerra do Contestado, ela acontece na região do Contestado. Mas essa guerra, ela não é uma guerra de contestação entre Paraná e Santa Catarina. O que acontece? Alguns anos antes, havia tido uma disputa de terra entre Paraná e Santa Catarina. Essa região, Paraná tinha perdido para Santa Catarina, no conflito que a gente chama de revolta federalista, e o Paraná não tinha gostado de ter perdido essa guerra, né? E, sobretudo, de ter perdido parte do seu território. Então, ele contestava a perda desse território, ok? Como temos uma terra onde há uma contestação e acontece uma guerra nessa região, fica chamada de Guerra do Contestado. Mas, cuidado, não é uma guerra entre Paraná e Santa Catarina, né? O que é importante lembrar da Guerra do Contestado? Ela é muito parecida com Canudos. Ela é uma guerra de sertanistas não que vivem no sertão lá, né, a ideia de sertão nordestino. Sertanista é todo aquele que vive numa região inóspita, pouco habitada. São agricultores extremamente pobres e que são expulsos de suas terras quando o governo federal, o governo do Brasil, cede parte das suas terras para uma companhia americana, uma companhia estadunidense que estava construindo uma ferrovia. O que Canudos e Contestado têm em comum? População, pobres, sertanistas, caráter messiânico, também em Contestado há um líder que veste os valores da causa e acaba propagando isso, que no caso vai ser o monge José Maria, e é extremamente massacrado, tal como Canudos. É muito importante lembrar que, no caso de Contestado, é o primeiro conflito no mundo onde foi utilizado aviões. Contestado acontece entre 1912 e 1916, são 4 anos, bem mais do que Canudos lá na Bahia. E esses 4 anos, né, são vários conflitos, guerras que vão acontecendo, e aí chega um momento em que a República do Brasil utiliza bombardeio aéreo, utiliza aviões. São poucas as vezes que usam. Mas é curioso, porque a primeira vez que é utilizado é aqui, né, no Brasil, Paraná aqui, e depois já vai ser implantado na Primeira Guerra Mundial. Estava acontecendo na mesma época, né? Porque a Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918, enquanto que Contestado, 1912, 1916. Tudo bem? Então, Canudos, Bahia, Contestado, região sul, e para fechar o cangaço é um movimento. A gente chama o cangaço de banditismo, porque são bandidos, né? São agentes fora da lei, aí por assim dizer, mas é um banditismo social. A motivação deles vem de uma questão social. Em um primeiro momento, há uma historiografia que coloca os cangaceiros, inclusive, como uma espécie de Robin Hood brasileiro, assim, né? O Virgulino Lampião, um dos mais conhecidos cangaceiros, seria aquele indivíduo lá da história do Robin Hood, que rouba dos ricos, dos fazendeiros, latifundiários, para distribuir aos pobres. Não é bem verdade isso, já que a prática do Virgulino Lampião se estendia a ricos e pobres, ele matava, torturava os seus prisioneiros, mas o cangaço em si, ele é um movimento extremamente importante para entender o seguinte: quando a população fica sem direitos, sem comida, né, sem acesso ao voto, sem assistência de qualquer forma do governo, ela reivindica.
pode ser com uma guerra, como foi o caso de Canudos e Contestado, ou pode ser de uma forma paralela ao poder jurídico, né? Paralela às leis, que é o que acontece com o cangaço. O cangaço também é uma grande presença dentro da cultura nordestina. Isso se eternaliza, né? Fica eternizado a partir da literatura do cordel, que tem aula aqui sobre isso, e das próprias histórias, né, que se contam a respeito do Lampião, do seu bando, né? O Lampião era o líder desse bando, e da esposa dele, né? A Maria Bonita. A mulher também tem uma participação dentro do cangaço. Participação dentro de uma sociedade patriarcal, né? A mulher no cangaço, ela pega em armas, ela vai pra guerra, mas ela também tem a função ali de cozinhar pros cangaceiros, de polir a faca, né, que eles iam utilizar. Então, tem uma função de guerra, sim, também, mas é uma questão muito circunscrita dentro de uma sociedade patriarcal. Beleza, gente? Para a próxima aula, a gente fala dos conflitos urbanos, circunscritos na cidade do Rio de Janeiro, capital federal do Brasil. Ok? É isso para essa semana. Um forte abraço a todos vocês. Espero que essa explicação tenha sido clara aí para todos. Forte abraço!